Olá pessoal, nesta aula conversaremos sobre os atos administrativos, mais especificamente acerca de seu conceito e os elementos que formam essa definição. Para avançarmos nesses temas, primeiro precisamos analisar a diferença entre fato e ato administrativo. Para atingir sua finalidade, que é o bem comum, a administração precisa de meios para materializar sua vontade. Esses meios são os atos administrativos, que se apresentam como uma manifestação de exercício da função administrativa. Aprofundando, antes de agir concretamente na aplicação da lei, a administração deve expedir uma declaração de vontade acerca da decisão adotada, o que legitima sua futura atuação. Essa declaração de vontade é o ato administrativo. São fatos e atos administrativos aqueles que, de algum modo, são relevantes para o direito administrativo. O fato administrativo é toda atividade material que ocorre no exercício da função administrativa, que busca causar efeitos de ordem prática para a administração, tal como a construção de uma ponte, a instalação de um serviço público e por aí vai. Os fatos administrativos podem ser voluntários ou naturais. Os voluntários derivam de atos administrativos ou condutas administrativas. Já os fatos administrativos naturais têm origem em fenômenos da natureza. Destacamos, nem todo ato da administração é ato administrativo. Os atos da administração são atos jurídicos praticados pela administração pública que não se enquadram no conceito de atos administrativos. Os atos da administração abrangem os atos de governo, os atos meramente materiais, os atos de gestão, os atos legislativos e jurisdicionais, além dos contratos administrativos. Vale ainda mencionar a diferença entre atos vinculados e discricionários. Os vinculados são aqueles em que a administração age no estrito limite da lei, sem que o administrador tenha liberdade de optar por outra forma de agir. Os discricionários, por sua vez, são aqueles atos em que a lei prevê mais de um comportamento possível a ser adotado pelo administrador em um caso concreto. Há, assim, certa margem de liberdade, para que a atuação se fundamente em um juízo de conveniência e oportunidade, sempre observados os limites legais. Por fim, o ato administrativo é toda manifestação expedida no exercício da função administrativa de caráter infralegal, consistente na emissão de comandos complementares à lei, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Vamos considerar os elementos desse conceito de modo individual, para sua melhor compreensão. Primeiramente, o ato administrativo é uma manifestação da vontade, seja esta da administração pública ou de quem a representa, exteriorizando a sua vontade e exercendo prerrogativas públicas. Assim, são sujeitos dos atos administrativos os agentes da administração e seus delegatários. Em segundo lugar, a finalidade do ato administrativo é produzir efeitos jurídicos, ou seja, o ato administrativo é praticado para adquirir, resguardar, modificar, extinguir e declarar direitos. Esses efeitos devem estar de acordo com a lei e, além do caráter de imediatidade, podem ser constitutivos, enunciativos e declaratórios de direitos e obrigações, afetando tanto particulares como a própria administração. O terceiro aspecto da definição refere-se ao regime que disciplina a produção de atos administrativos, que deve observar as prerrogativas e restrições próprias do poder público, atendendo regras e princípios jurídicos específicos. O regime será, portanto, predominantemente público. E aí podemos questionar, como assim predominantemente público? Se a administração está envolvida, o regime não será sempre público? A resposta à pergunta é não. Em diversas situações, a administração pública atua sem utilizar-se de suas prerrogativas de direito público, o que significa que, em tais casos, atuará conforme as regras do regime de direito privado. O quarto ponto importante da definição abrange o interesse público, que é o foco primordial da atuação da administração pública. Assim, os atos administrativos devem ser emitidos e concretizados com esse objetivo em mente. O interesse público é a razão fundamental para a atuação estatal e está apto a legitimá-la, ecoando os fundamentos estabelecidos pela Constituição Federal.
Devemos ressaltar também que os atos administrativos têm caráter infralegal e são necessariamente subordinados aos dispositivos legais. Seus comandos são complementares à lei, uma vez que os atos administrativos só podem tratar de matéria previamente disciplinada na lei, estabelecendo desdobramentos capazes de prover sua fiel execução. E assim concluímos a nossa análise do conceito de atos administrativos e seus principais elementos. Ok, pessoal? Então, um abraço, vejo vocês na próxima aula.